Muito bem. A primeira disciplina espiritual que vamos trabalhar durante esse mês de agosto é o jejum. O que é o jejum? O que é o jejum bíblico? E o que a Bíblia fala sobre o jejum? Uma prática que tem sido negligenciada por alguns e feita de forma muito errada por outros. Dividi em 7 tópicos. Primeiro, o que é o jejum? Definição bem simples do que é jejum. Você encontra no Google. O jejum é uma prática cristã, de fato. O jejum é bíblico ou é algo cultural? A Bíblia fala realmente sobre jejum? Se sim, nós devemos jejuar hoje, ou o jejum é algo apenas para a cultura judaica. Só os judeus, na época de Jesus, deveriam jejuar. Nós hoje em dia não precisamos. É uma linha de pensamento defendido por alguns extremistas. E aí, o jejum bíblico, o que a Bíblia realmente fala sobre o jejum sério. E aí, como jejuar do jeito errado? Isso é o que a Bíblia fala sobre o jejum da forma errada. E, por fim, como jejuar do jeito certo. O que é o jejum, então? O jejum é a abstinência voluntária de alimentos por um período de tempo, por causa de um propósito específico. Em alguns casos, essa abstinência pode ser também de bebidas, ok? Pode ser de líquidos, de água. Então, o jejum envolve se abster de comida, diretamente de comida, especialmente alimentos que sejam essenciais. Isso é, não existe jejum de série, não existe jejum de pizza, jejum de Coca-Cola, não existe isso. O jejum tem que ser para doer o estômago mesmo. O jejum é algo que é especial, que ele traz realmente essa fome, entende? Tem que ser de alimento. E o jejum sempre vem acompanhado de oração na Bíblia. Sempre. Vamos falar melhor sobre isso, ok? Sempre que fala de jejum, você já pensa em comida. Ficar sem comer. A raiz da palavra jejum significa isso, ficar sem comer. Quando, por exemplo, o médico fala, venha no consultório, né, e venha de jejum. Você não vai só sem tomar Coca-Cola, você não vai. Você vai sem comer nada. Você vai em jejum. O que é desjejum? Quando você está sem comer, no período você come, né? Isso é o desjejum. Mas o jejum é cristão, a gente vê que existem outras culturas que também praticam o jejum. Então, o jejum não que ele não seja cristão, ele é uma prática cristã saudável, boa e recomendável. Ao final deste culto, você sairá entendendo, espero que sim, tudo sobre jejum. Você precisa saber, tudo vai ser possível expor aqui para vocês. Porém, entenda que o jejum não é uma prática exclusivamente cristã. Existem outras culturas, várias tribos, inclusive o jejum mais famoso é o Ramadã. O Lamine Yamal é um jogador muito famoso, inclusive, né? Teve um jogo que realizou no intervalo lá no Barcelona. Ele não vai comendo porque ele estava com fome e jogando bem, inclusive, porque ele é muçulmano, ele estava fazendo um jejum no Ramadã. Então, o jejum não é algo exclusivamente cristão. Outras culturas também valorizam o tempo de meditação e jejum. O ascetismo, isso é, você disciplinar o seu corpo, né, unir o seu corpo por si só, ele não te aproxima de Deus por si só. Os fariseus faziam isso o tempo todo. E Jesus fala que eles eram hipócritas. Era só na aparência, só na fora, não importa. É como você está por dentro, ok? Então o jejum não é exclusivamente cristão. Mas jejum é bíblico. Temos vários exemplos bíblicos de jejum. Moisés jejuou 40 dias. O povo de Israel, em Levítico capítulo 16, era a ordenança de Deus que eles jejuassem no dia da expiação anual, que era quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Eles tinham que jejuar, porque o jejum está atrelado a um sentimento de constrição. Então, não é recomendado, por exemplo, que você jejue e não vai trabalhar. Estou jejum para uma festa, ou para um aniversário, não vou comer nada, porque eu estou jejum para fazer contas. O jejum sempre está atrelado a isso, esse sentimento de humilhação, esse humilhar diante de Deus, conforme a fala em Salmos. A gente vai ver isso melhor mais para frente também. Então, nesse momento, no dia da expiação, no dia de falar dos pecados de todo mundo, os sacerdotes que abrem os pecados de toda a nação de Israel, o povo, todo mundo
jejuar, para se lembrar, para se humilhar diante de Deus. Então, vemos isso em Atos capítulo 27. Elias jejuou 40 dias, Davi jejuou 7 dias, os ninevitas, quando Jonas, após ser devolvido pelo grande peixe, realmente cumpre seu chamado e prega para eles se arrependem e jejuam. Jejum sempre ligado ao arrependimento. Lembre-se disso. Não literalmente todas as vezes, mas muitas vezes. Daniel jejuou 21 dias, jejum famoso, muita gente gosta desse jejum de Daniel, muita gente gosta. Esther jejuou 3 dias, ela jejuou até que ela fosse ouvida para interceder no povo de Deus. Aí beleza, todos eles são exemplos do Antigo Testamento de jejum, né? E já rebatendo aqueles que falam que não, o jejum é prática judaica. Não é. O próprio Jesus jejuou. E é muito interessante acerca do jejum de Cristo. Ele, sendo o próprio Deus, antes de iniciar seu ministério, ele fica 40 dias jejuando. E ele é o próprio Deus. Quem estava mais bem preparado espiritualmente do que Jesus Cristo? O que nos leva a questionar se nós, enquanto cristãos, estamos enfrentando batalhas de forma despreparada. Porque Jesus preparou o jejum por 40 dias. Será que nós temos nos preparado da forma que nós deveríamos nos preparar para as nossas batalhas diárias? Paulo também jejuou. Paulo também jejuou e a igreja primitiva também faz o jejum. Então a igreja primitiva entendeu que eles deveriam jejuar, que é o nosso top. Põe, por favor, pode passar. Então tá, o jejum é bíblico. A gente vê que Davi e os judeus choram a morte, né, de Saul, de todo mundo, que Saul perseguiu Davi, e jejum. O rei Josafá declarou o jejum em Judá ao passado. Em Esdras apregou um jejum nacional. Neemias também lidera os judeus de volta, né, quando eles saem de cativeiro, e pede um jejum com uma viagem segura. Senhor, socorre, porque é perigoso, a viagem é perigosa. Pode vir soldados, feras, podem pegar a gente próximo. Neemias faz um jejum particular também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Um jejum particular, um jejum coletivo, mais ao final da exposição. E também os judeus jejuaram lá em Esther, conforme apresentado antes, próximo. Os israelitas, quando eles perdem os benjamitas, quando eles querem vingar, quem lembra de Levítico 19, texto polêmico, porque o Levita é concubina, aí eles querem vingar uma concubina lá, e os benjamitas, eles eram muito hábeis para a guerra, e eles seguraram as outras 11 tribos todinhas. O povo não estava vencendo eles, perderam 2 vezes. O que eles fizeram para ter a vitória? Senhor, ajude-nos. E jejuaram. Samuel também jejuou, próximo. E sendo assim, a gente vê que os judeus sempre oravam e jejuavam. Eles não só jejuavam, sempre vinham jejum, sempre acompanhados de oração. Quando eles estavam arrependidos de seus pecados, muito angustiados, ou queriam muito que Deus os atendesse. Então o jejum é, de certa forma, segundo a Martins, um ponto de exclamação na sua oração. É quando você diz, né, para Deus: Senhor, Senhor. Entende a diferença? Então você realmente chama a atenção para Deus de forma. Você quer que Ele te atenda de forma mais rápida, mais depressa. Você quer ser ouvido mesmo. Então você realmente coloca um ponto de exclamação ali para que Deus possa te escutar. Temos mais exemplos bíblicos de jejum. Pode passar ali. O que aconteceu através do jejum? Judeus foram salvos, Nínive foi culpada, demônios foram expulsos, próximo. Deus revela a sua vontade através do jejum em Atos 9. Presbíteros foram ordenados, o Espírito Santo deu direção próximo. E essa citação de John Piper, eu baseei boa parte desse estudo no livro Fome de Deus, do John Piper, um excelente livro que ele fala sobre jejum, um excelente livro. John Piper fala que o jejum ele não é o único modo e nem o modo principal que a gente tem para se chegar até Deus. Porém, ele é um ótimo modo e ele não deve ser ignorado. E aí ele levantou a pergunta: beleza, mas nós devemos jejuar hoje por quê então? A gente já tem jejum bíblico, já tem vários exemplos bíblicos, né, de jejum. Próximo. Texto que ficou muito além. É Marcos capítulo 2, versículo 18 até o 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e perguntaram: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os
noivo jejuar enquanto ele está com eles. Não podem enquanto não tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o vaso. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho arrebentará, e as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe vinho novo em vasilhas de couro novas. Então a gente vê que questiona os discípulos de Jesus porque eles estavam jejuando. Senhor, até os fariseus jejuam. Os discípulos de João Batista que anunciavam a sua vida jejuavam, mas os seus discípulos não. Jesus fala que ele é o noivo, e durante a festa de casamento você não jejua. Isso o jejum está atrelado ao momento de tristeza realmente. Você jejum de perdão, remissão dos seus pecados, querendo que Deus te ouça atentamente. Então você não jejua alegre, felizinho. Os judeus que jejuavam, inclusive os jejuns indivíduos foi assim. Eles rasgam suas vestes, em expressão de demonstrar arrependimento profundo. Eles se vestem de pano de saco e eles colocam cinzas nos seus rostos, barba, cabelo, tudo. A cinza era de certa forma para disfarçar. Para disfarçar ali quem era a pessoa. Claro, essa pessoa tem caramba, mas também o que é, né? Porque não dá para você tampar seu rosto só com cinza. Mas, para a cultura judaica, o jejum era uma demonstração externa daquilo que você sentia lá dentro. Porém, Jesus nos chama para uma demonstração interna do que passa aí dentro. Só você e Deus, e vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco também, ok? Além disso, Paulo considerava o jejum extremamente importante. Tanto que ele fala sobre isso lá em 2 Coríntios 6:5 e também no capítulo 11, versículo 27. Então o jejum é uma arma importante na nossa luta da fé. Então por que não usar? Às vezes a gente não está utilizando essa arma extremamente importante, que é o jejum. Pode pular. Pode pular mais um. Senhor. O jejum, ele nos força a perguntar: será que eu realmente amo Deus? Ou será que eu amo as dádivas de Deus? Porque a gente vive numa era que as pessoas querem a cura, mas não querem Deus na cura. Então o jejum nos leva a perguntar se eu quero mais o pão que Deus me dá do que Jesus, que é o pão da vida. Então esse é o questionamento que você deve fazer. Quando você jejua, isso revela o que mais te controla. E não existe isso de, eu vou fazer jejum de celular. Não, vou fazer jejum disso. Quando você jejua, isso já vai acompanhado de oração. Isso já espera-se que você não esteja assistindo um filme nem série mexendo no celular, pelo amor de Deus. Quando você ora, você não está dedicando seu tempo inteiramente a Deus, ok? Então você fica sem comer e dedica um tempo de oração exclusivo para Deus. E aí você se questiona: será que eu realmente sinto saudade de Deus? Eu sinto falta do Pai? Ou será que eu sinto falta daquilo que Deus provê na minha vida? Do alimento. E tem uma definição muito boa de Richard Foster. Ele fala: mais do que em qualquer outra disciplina espiritual, o jejum revela as coisas que nos controlam. O que tem controlado você? John Piper também diz que o jejum é a serva faminta da fé. E ele diz que a raiz do jejum cristão é a fome pela saudade de Deus. A fome pela saudade de Deus. O título dele é Fome de Deus. Fome pela saudade de Deus. Isso você quer tanto se deleitar em Deus que você abre mão de se deleitar nas melhores iguarias que o próprio Deus te dá para você desfrutar aqui nessa terra. Como é bom comer. Comer é bom demais, meu amigo. Hoje no almoço, meu amigo, eu me acabei. Comi demais, sempre foi. E cheguei no sofá assim e falei: rapaz, eu comi muito. E meditando na cena do jejum, pensando: essa refeição é boa, mas como diz Jesus, ela desce para o lugar escuso. Agora, quando você se deleita em Deus e se alimenta do pão do céu de Jesus Cristo, isso acende a chama verde que está nos nossos uniformes, acende a chama do Espírito Santo em você. E essa não vai embora se você continuar alimentando ela progressivamente. Ok? 3 definições, 3 citações bíblicas. E agora aqui eu já mencionei, Hernandes Dias Lopes disse que é abdicar o pão de cada dia para buscar o Deus de cada dia. E John Piper disse que é quando você se deleita mais em Deus do que nas dádivas do próprio Deus. Como que é o jejum errado? Então, 5 textos bíblicos de jejuns errados. Primeiro, Mateus capítulo 6,
pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto, e seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Então aqui Jesus critica, a primeira crítica ao jejum: não é errado, você não pode jejuar de forma hipócrita, você não toca trombeta, você não jejua para os outros, é entre você e Deus, ok? Não é um jejum como os fariseus faziam, eles queriam sim aparentar muito religiosos, muito piedosos, então eles jejuavam e ficavam assim, clamura e tal. Mas deixa eu perguntar: o que foi, Caleb? Que isso desse jeito? É que eu estou jejuando. Aí eu falei: nossa, olha que homem de Deus! Eita, como jejua, tá vendo? Olha, não. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Caleb. Esse não é um jejum. Não faça isso. Você não deve jejuar para mostrar para os outros. Do contrário, no versículo 17, Jesus falou: põe um óleo na sua cabeça e lave o seu rosto. Trazendo, parafraseando, colocando nos dias atuais, bem estilo Bíblia freestyle, é tipo: penteie o seu cabelo e lave essa cara, rapaz, para você não aparentar mal. Tu tá aí passando fome? Tá, mas não aparenta mal não, ok? E entenda uma coisa, você não precisa mentir para jejuar, ok? Não precisa. Por exemplo, suponha que Caleb vai fazer um jejum, ele é casado com Jéssica. Jéssica vai saber, não tem como, eles moram juntos. Você não vai mentir para Jéssica, não tem problema ela saber, né? O problema aqui é você externalizar isso propositalmente. Não tem problema alguém ver que você está jejuando, alguém que seu convívio, que mora com você, pai, mãe, ou um amigo próximo, igual eu no Açúcar, moro com um amigo, com Carlos, não tem jeito de conhecer, ou você que é casado, não tem como você esconder sua esposa, ou do seu marido, não tem como. O problema é você fazer para ser visto, porque aí você já recebeu a sua recompensa. A partir do momento que você foi visto, você já recebeu sua recompensa. E esse não é o objetivo. Segundo texto, Lucas capítulo 18, versículos 11 e 12. A oração do fariseu, famosa, né? O fariseu orava no seguinte: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como esse publicano aqui, porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O judeu, considerado piedoso, ele era marcado por 3 coisas, e Jesus falou sobre essas 3 coisas em Mateus 6, no Sermão do Monte, sobre a doação, a oferta, o jejum e a oração. Então, ele não, mas eu dou minha oferta e eu jejuo 2 vezes por semana. Então, isso significa que eu não sou como esse cara, eu sou uma pessoa extremamente espiritual, errado, hipócrita. Você não jejua com esse objetivo, você não jejua com essa finalidade. Próximo texto, Zacarias capítulo 7, versículo 5. Pergunte a todo o povo, aos sacerdotes, quando você jejuar, no 5º ou 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para o que jejuar? Sempre que você jejuar, faça essa pergunta no seu coração: eu estou jejuando para Deus de fato, para me deleitar mais em Deus pelas dádivas que Ele fornece? Por que eu estou jejuando? O que me motiva? O jejum, ele não é uma de troca. O jejum é você coagir Deus a fazer a sua vontade. Não é para isso, ok? Você jejua confiando que a vontade de Deus vai ser feita, assim como a oração. Assim como a oração. A oração, ela é mais para provar você e não para mudar a vontade de Deus. Assim como o jejum também é uma ciência espiritual que vem para mudar você, para colocar você à prova. Jesus venceria no deserto, sim, mas era necessário que ele fosse ao deserto e que ele passasse por uma prova para mostrar que ele realmente poderia vencer. E quando o diabo vai tentar ele, a primeira que a gente tem registro, pelo menos, ele tenta ele com o quê? Com comida. Com comida. Jesus está 40 dias sem comer, o diabo olha: transforma essa pedra em pão, come, come. Mas Jesus não jejuava para si mesmo, era para Deus. Quando o diabo fala isso, ele fala: quando o povo passou 40 anos lá no deserto, o seu pai não mandou o maná do céu, o pão do céu para eles comer? Pois é. Você vai passar fome aí, rapaz? Claro que não. Transforme você mesmo, faça o seu próprio maná e coma. Nem só de pão viverá o homem. Quando
quando você jejua, você está gritando isso: eu não vivo só de pão, Senhor, mas da a tua palavra me alimenta. Sem ela eu não vivo. Porque a comida que dá terra me dá nutrientes, me dá força. Mas o que me faz caminhar no dia a dia é o teu pão, o pão que vem do céu. É a palavra do Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Esteja comigo, ande comigo. Sem ti eu não venço. Nem só de pão viverá o homem. Jeremias capítulo 14, versículo 12. Ainda que jejue, não escutarei o clamor deles. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereal, não acedarei. Mas eu os destruirei pela guerra, pela fome, pela peste. Isso é, não importa o quanto você se sacrifique no seu jejum. Se você estiver jejuando errado, Deus não vai ouvir o seu clamor. Vai ser apenas religiosidade. Vai ser apenas mais um fanático religioso daqueles que tanto falam por aí. Próximo, quinto e último texto. Isaías, capítulo 58, versículos 3 ao 7. Por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? É um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o novo que você encontrou e não recusar ajudar o próximo. Isso é, não adianta nada você ficar um período de tempo passando fome, se você não ajuda quem está com fome, se você não ajuda o próximo, se você não tem uma vida santa, íntima, caminhando com Deus. O só jejuar em si não resolve. Jejuar por mero rito religioso. Entenda, estamos falando do jejum bíblico, que Deus quer que você faça, o jejum bíblico, porque jejuar por jejuar, a gente viu que em outras culturas eles o fazem, ok? Então, o jejum errado, pode passar, ele não é para agradar. O jejum errado é o quê? É para agradar os homens, mas nós não devemos fazer isso. A gente não jejum para agradar os homens, e sim para agradar a Deus. Não é apenas uma mera abdicação de comida, de alimentos que sejam essenciais. Próximo. Não é uma penitência, não é uma dieta. Tem gente que aproveita e para, né? Eu quero perder uns quilos, eu quero parar de beber uma cola. Eu não. Quem sabe um dia eu vou. Aí eu vou pegar e paro, vou ficar de jejum aqui, porque aí eu não acostumo, né? Eu acostumo. Não, não é isso. Jejum é uma barganha com Deus, ok? Não basta apenas ter uma boa teologia sobre jejum. Não adianta nada você estudar sobre jejum e sair daqui falando: beleza, eu entendi para o básico, né? O superficial sobre jejum, para mim começar a aplicar na minha vida. Não adianta nada você só entender se você não jejua. É preciso aplicar, é preciso jejuar. Eu quero encorajar você. Se você não tem um costume, não tem uma prática de jejuar, eu quero convidar você a jejuar, de fato. Vamos, você vai ver o quão bom é se deleitar em Deus, dedicar um tempo específico para você estar ali em intimidade com Deus, e como isso vai melhorar a sua vida em todas as outras áreas. Inclusive, estava conversando com o João Felipe sobre a questão do descanso, um tema bem atual hoje, e às vezes a gente não para descansar. Nossa rotina não tem tempo para nada, e às vezes a gente tem tempo para orar, para jejuar, para falar com Deus. Mas quem precisa dessa conexão é nós. Deus está sempre aguardando que a gente faça isso. Então, o que é o jejum certo? É o jejum atrelado a um período de oração. Então, você vai orar e jejuar ao mesmo tempo. O jejum também, ele é algo, segundo alguns Nicodemos, ele é algo extraordinário, tá? Ele não é algo ordinário. O jejum é algo que faz parte da sua vida devocional, no sentido de todo dia estar jejuando, não. O jejum para momentos especiais, mas não estou falando que você jejuar uma vez no ano, não é isso. Tudo bem, você pode jejuar semanalmente, mensalmente, uma semana, um mês, metade, 15 dias, um mês inteiro, você que sabe. Mas entenda que o jejum não é para ser algo devocional, assim como oração, como a leitura da palavra, solicitude, coisas que você tem que fazer literalmente no dia. O jejum, ele é algo especial. Ele pode ser sim um grande socorro.
Você está diante de uma situação impossível. Senhor, como Esdras pediu socorro. Eu estou diante de uma luta, eu não sei como vencer. Eu não vejo vitória, eu não vejo possibilidade de vitória. Eu estou perdido, eu estou no deserto. Vem no meu socorro. Senti eu aparecer, me ajuda, Senhor. E você jejua, você coloca aquele ponto de exclamação na sua oração. Hernandes Dias Lopes diz que nós jejuamos em secreto, confiando que o socorro de Deus que vem do céu, ele é mais poderoso que qualquer outro socorro que possa vir de qualquer poder aqui na terra. Então o jejum também é confiar em Deus, saber que Deus vem sim teu socorro, que Deus te ajuda, que não tem políticos, que não tem dinheiro, que não tem poder, não tem emprego, que não tem nenhum prazer em nada desse mundo que possa te ajudar tanto quanto Deus. Somente Ele pode te ajudar. O jejum é uma declaração disso. Próximo. O jejum também é uma atitude voluntária. Isso é, tem que partir de você. Deus exige que a gente adore em espírito e verdade. Então, tanto o jejum, oração, todas as disciplinas espirituais tem que ser algo voluntário. Não seja coagido a jejuar. Por favor, queira jejuar. Tenha desejo de jejuar. John Piper fala que não é só sobre se jejuamos, mas sim por que jejuamos. Se ela for correta, o que nos motiva a jejuar, entende? Não é só sobre estar jejuando em si, entende? Então, lembre-se disso. Salmo 35, versículo 13. Mas quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco, humilhava a minha alma com jejum. A minha oração voltava para o meu seio. Está me falando que eles se humilhavam diante de Deus em jejum. O jejum espiritual é isso. Por isso que eles decidiam suas rasgavam suas vestes, vestiam um pano de saco. Algo humilhante, né? Tosco, antes de se imaginar. Algo da cultura da época. Para se humilhar diante de Deus, colocar uma expressão do pentecostal, né? Descer ao pó, né? Que é no sentido de inclinar sua cabeça mesmo e se humilhar diante de Deus. Mas não é algo apenas externalizado, é algo interno de você e Deus. Esse é o jejum que Jesus quer para você. O jejum também é quando você abdica de algo que é bom. Como eu falei, comer é bom, mas você voluntariamente prefere mais o doador da dádiva, que é Deus, do que a própria dádiva em si. E às vezes, colocamos como deuses em nossa vida a comida, colocamos as dádivas de Deus, as bênçãos que Ele nos dá, a bondade, a grana, a situação que a gente vive, fama, tantas as coisas, a gente coloca até relacionamento com Deus na nossa vida, a gente coloca o celular para Deus na nossa vida, a gente coloca. Então, muito cuidado, entenda que o jejum também é isso, é você se deleitando mais no doador da dádiva do que na dádiva em si. O jejum também é para que a gente dependa menos do alimento da terra e que a gente dependa mais de Deus. Pode ir para o próximo. Então, beleza, entendi. Como que eu jejuo então na prática? Como é que eu faço? Vamos lá, vamos recapitular rapidinho tudo que a gente já falou aqui. Tem que ser comida, tá? Se não for comida, não é jejum não, desculpa. Comida é essencial, é não comer mesmo. Mas tem que ser sem comer e sem beber água? Depende. Era comum o jejum, né? Deve ser apenas de alimentos e também de líquidos. Uma coisa que é importante, você tem que consultar um médico, nutricionista ou conhecer o seu corpo, saber o período que você pode ficar sem comer e que não vai te afetar. Ok? Sabe um período que não vai te afetar. Bom, se tem diabetes, por exemplo, então você tem que tomar muito cuidado com relação ao período de tempo que você vai ficar ali. Pode ser só de comida, pode ser de comida e água, mas alimentos essenciais. Jejum de chocolate não é jejum. Tira da sua cabeça. Pode voltar. Você pode jejuar por dias ou até horas. Então tem gente que fica assim, não sei o quê. Pega umas 2 horinhas todo dia, rapaz. Jejum, né? Um mês pelo menos, 2 horas. Mas 1 horinha, 2 pelo menos. Fica ali. Se humilha diante de Deus, não come. Mas vamos lá também. Você não vai almoçar meio-dia e jejuar às 3, né? Pelo amor de Deus. Então, se o almoço é meio-dia, você fala, não, então tá. Então é para barriga não cai, é para doer. Então eu não vou almoçar. Vamos ser 5 da tarde hoje. Vou fazer um jejum. Ora, coloca diante de Deus e fica esse tempo todo, até 5 da tarde, para você comer. Sem comer e orando, falando com Deus. Ok? Jejum é para isso. Você está conectado com Deus. Não basta não. Vou passar.
o jejum pode ser em grupo. Pode ser em grupo. Ah, mas o povo não pode saber que eu jejum. Então tem que jejuar sozinho, né? Vou esconder até a minha esposa, já falei sobre isso. O jejum pode ser em grupo. E o grupo vai saber, por exemplo, falar, ó, galera, vamos fazer um jejum aqui, em prol do mês da Juventude Batista, todo mundo sabe. Sexta-feira, vamos ficar sem almoço e jantar 10 da noite, quem puder. Né? Quem puder. Vamos ficar sem comer ali, sem almoçar. Pode almoçar não. Pode tomar um café, mas não almoça não. 10 da manhã até 10 da noite, 12 horas de jejum, todo mundo. Vamos. Então, a gente vai saber automaticamente uma porrada de pessoas que fazem parte da nossa vida vão ficar sabendo, mas a cidade não está sabendo, entende? A gente colocou trombeta, então não tem problema, a gente viu exemplos bíblicos de jejuns em grupo, pode, mas não fique apenas em jejuns em grupo, você também tem que ter a sua prática de jejum de forma individual, ok? Tá, mais uma vez, para concluir agora, 3 pontos para a gente concluir. Se você só tirar um dia para você passar fome, isso não é jejum, ok? Tirar um dia só para passar fome, para ficar sem comer, isso não é jejum bíblico. Segundo ponto, o jejum é uma declaração periódica que nós preferimos banquetear à mesa de Deus mais do que nos alimentar nas finas iguarias desse mundo. E, por fim, para finalizar, uma citação de Joseph Wimmer, para mim, uma belíssima declaração, né, bem poética. Por meio do jejum, a gente diz suavemente em nosso coração: Pai, sem ti eu morrerei. Vem em meu auxílio, apressa-te em me ajudar. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa estar aplicando essa disciplina, assim como todas as outras que vamos estudar durante o mês de agosto. Que não fique só uma teoria, mas a gente precisa saber, né, tudo que a Bíblia quer dizer sobre o jejum. Se você não pratica, não deixe de se deleitar mais no Deus das dádivas do que nas dádivas de Deus. Amém?